Alô, alô, Celso Oliveira, Território MLS, Território Entrevista, mais uma vez aqui com os meus convidados, os meus parceiros, Felipe. Estamos aqui também com o Thiago Brandão, né, que estamos aqui para fazer a nossa entrevista com Rafael Navarro, grande jogador do Colorado Rapids e com grandes passagens pelo futebol brasileiro também. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente, Rafa. Prazer é todo meu. Agradecer pela oportunidade de estar aí com vocês, batendo essa resenha. Beleza. E pelo que a gente estava falando antes da conversa rolar, né? Você e o Felipe já se conhecem, né? De outras praias lá do Rio de Janeiro. A verdade é que temos um conglomerado, né? De jogadores cariocas aqui na MLS. A maioria vem do Rio, né? Mas eu vou abrir já com o Felipe para ele fazer a primeira pergunta pro Rafael. Sim. Fala, Rafa. Primeiro é um prazer estar falando com você, né? A gente começou essa caminhada juntos, né? Você seguiu para esse caminho, então fico... Assim como eu falei com o Marlon, eu sempre fico feliz de ver a garotada que eu participei, que eu joguei junto, chegando e conquistando o sonho, né? Eu queria te perguntar um pouquinho ali do começo, né? Vamos começar. Ali da parte do Fluminense, do Atlético Goianiense, você participou de 2 bases diferentes. Como é que essas 2 bases moldaram você para você conseguir chegar no profissional e ser esse jogador que você é hoje? Cara, então, prazer é todo meu estar falando contigo também, bom te ver novamente. Tem muito tempo que a gente falava, não se via, então é prazer estar aí nessa resenha com você. Então, acho que no Fluminense a gente tinha uma estrutura muito boa, né? Acho que em relação à base, sempre deu esse suporte para os jogadores de base, o Fluminense. E quando eu fui para o Atlético Goianiense foi um choque de realidade totalmente diferente, né? Por conta de estruturas e tudo mais. Igual o Atlético Goianiense, a gente morava embaixo de arquibancada, né? Totalmente diferente do Fluminense. E eu acho que me ajudou bastante a amadurecer, sabe? A dar valor ao que eu tinha antes no Fluminense. Então, acho que eu amadureci bastante como pessoa e então acho que pude amadurecer também no futebol com a saída do Atlético Goianiense. Então, cheguei no profissional do Botafogo por amadurecer, né, no futebol e foi importante para mim a saída para lá. Beleza, fala, Thiagão, tô com você. É isso, eu queria comentar um pouco, então, agora você comentou um pouco sobre a base, eu queria comentar um pouco sobre a sua início no profissional, aquela Série B com o Botafogo. A torcida do Botafogo tem um carinho com você também, que sempre comenta daquela Série B, daqueles momentos. Hoje o Botafogo vive um outro momento. Queria saber se você acompanhou essa mudança de chave no Botafogo e como foi para você jogar aquela Série B com o Fogão e conseguir o acesso. Cara, para mim foi maravilhoso, né? Acho que meu pai é botafoguense, minha família é botafoguense, então poder ser campeão com o Botafogo, poder voltar a Série A com o Botafogo foi algo que vai ficar marcado para minha vida toda. Muito feliz com acontecido, né? A gente foi campeão, subiu. E ver o Botafogo vivendo essa nova fase fico muito feliz com esse momento do Botafogo, porque antigamente era um momento muito, muito ruim e mesmo com as dificuldades a gente conseguiu ser campeão, conseguiu subir. E esse momento que o Botafogo vive agora, para o torcedor se alegrar, é um momento maravilhoso na história do clube. E, Rafa, agora, né, temos esse campeonato da FIFA aqui com duas das equipes que você fez parte, né? Teve passagem, obviamente, também pelo Palmeiras. Eu sou de São Paulo, tenho mais conhecimento da equipe lá. E aí você vem para a MLS, mas fala um pouquinho desse período que você esteve lá no Palmeiras e aí se transfere para o futebol na Major League Soccer. Cara, o período do Palmeiras também foi um período que eu aprendi muita coisa. Acho que cheguei num elenco que era campeão de tudo, né? Um elenco, já estruturado, já tinha um time certo ali. Então, aprendi muita coisa, aprendi muito com o Abel também. O Abel é um excelente treinador. Então, acho que foi bom essa passagem no Palmeiras. Ganhei títulos, ganhei bastante títulos no Palmeiras também. Então, joguei campeonatos que eu nunca imaginei que jogaria, como contra o Chelsea, Mundial. Então, foi maravilhoso para mim também. E foi isso. E o Abel, cara, só para complementar, você fala
que ele é diferente de outros treinadores? Ele tem um enigma dele que cara, ele eu costumo dizer que acho que quem não trabalha com ele assim não percebe, mas ele é um cara muito, muito tranquilo, muito paizão, sabe? Sempre te dá conselhos ali nos treinamentos. É um cara super inteligente, no tanto que ganha tudo no que ganha no Brasil, né? Que ganhou tudo, conquistou tudo pelo Palmeiras. É um cara super inteligente, super de grupo também. Entende todo mundo, tá ali para ajudar todo mundo. Diga aí, Felipe. Então, continuando um pouquinho nessa linha de Palmeiras e Botafogo, né? A gente sabe que eles vão disputar o Mundial de Clubes agora e eles vão jogar contra 2 times da MLS, né? O Botafogo é contra o Seattle Sounders, o Palmeiras joga também contra o Inter Miami. Como é que você tá vendo esse Mundial de fora? Vai assistir, vai acompanhar os 2 times brasileiros? E qual conselho você poderia talvez dar pro torcedor botafoguense ou pro time do Botafogo que vai jogar contra o Seattle Sounders que você já enfrentou? Cara, eu acho que o jogo contra o Seattle vai ser um jogo bom. O Botafogo tem um elenco bom para fazer um bom jogo. É claro que não tem o elenco que tinha quando foi campeão da Libertadores, mas ainda assim tem um elenco forte e eu creio que vai fazer um bom jogo contra o Seattle. E o Palmeiras também, o Palmeiras sempre tem um elenco forte, sempre monta time forte, está sempre contratou jogadores agora, o Botafogo também, então acho que vão ter uma boa competição, os dois. Diga, aproveitando o gancho que você comentou sobre esses times do Mundial, ano passado você enfrentou o Inter Miami, marcou seu gol, o Messi também marcou no mesmo jogo, até o outro brasileiro, o Léo Afonso, também marcou. Foi um jogo bem legal assim para quem acompanha o futebol brasileiro. Queria saber de você, aproveitando um pouco falando do Inter Miami, como foi enfrentar o Messi, como foi fazer gol no mesmo jogo que o Messi, o homem tem uma aura diferente? Com certeza, surreal, pô. A gente estava ganhando o jogo 1-0 no primeiro tempo, e ele estava no banco, né? Tava voltando de lesão. E quando entrou no segundo tempo, o jogo totalmente diferente. Outra parada, a bola cai no pé do homem, o homem é diferente. Então, pô, ele virou o jogo e criou a jogada. Ele fez o gol do empate, criou a jogada da virada. Então, o homem é diferente. Então, foi surreal para mim. Experiência única aqui que eu vou levar para a vida toda também. E, cara, como eu falei antes, né, no começo da entrevista, a gente teve a oportunidade de se conhecer brevemente no seu primeiro jogo da MLS. Desde então, você teve uma campanha excelente o ano passado, está fazendo um ano forte. Fala um pouco da adaptação cultural de um brasileiro chegando aqui, não só, né, o fora do campo, mas dentro de campo também, e chegando num lugar como no Colorado, né, que não é uma referência para o torcedor de fora, né? Então, como é que tem sido a vida aí e a sua adaptação como ser humano e como jogador de futebol aqui que tem mostrado resultados? Cara, no começo foi bem difícil, né? Acho que por conta da cultura diferente, o lugar é bem diferente, muito frio também, a língua é totalmente diferente, dentro de campo também para poder se comunicar. Tinha essa dificuldade, então foi bem difícil no começo, mas agora, graças a Deus, estou melhor, entendo um pouco melhor do inglês também. E eu costumo dizer que se não fosse o André aqui, o cara aqui que traduz para mim, então estaria morto, porque sem ele ia ser difícil me adaptar. E graças a ele, graças a tudo aí, me adaptei bem. Hoje eu entendo bem melhor também. E é isso. Rafael, só uma perguntar, tu já tá arranhando um pouco do inglês? Eu sei falar um pouco, mas tenho vergonha de falar. Eu entendo melhor do que falo. Perfeito. É um começo. Diga aí, Felipe, diga aí, já estamos com 9 minutos de conversa, vamos fazer mais uma rodada e aí já fechamos com o Rafa. Eu vou fazer 2 rapidinho, talvez uma não tenha a ver com a outra, mas o primeiro eu queria saber qual é a diferença que você vê entre a Liga da MLS e a Liga Brasileira? O que você identificou, assim, que é completamente diferente? E o segundo, eu queria, assim, como uma pessoa que talvez não chegou no profissional, eu sempre fico muito intrigado de saber qual jogador mais brilhou o seu olho, qual jogador que mais te impressionou no profissional. Pode ser que você tenha jogado junto ou contra. Não vale o Messi. Não vale o Messi. Bora ele. Vai ficar muito fácil. Soares vale? George Mihailovic, pronto. O Soares vale? O Soares vale.
Então, calma aí. Faz de novo aí a pergunta que eu esqueci. A gente na resenha esqueci da primeira pergunta. Pô. Tranquilo, é resenha, tranquilo. Qual a diferença? A diferença entre a Liga da MLS para a Liga Brasileira, talvez? Cara, então, costumo dizer que aqui é um jogo bastante rápido, um jogo de muita transição, né? Então, o tempo todo lá e cá, não tem essa cadência. Acho que no futebol brasileiro é um jogo mais cadenciado, um jogo mais físico, corpo a corpo, né? E não tem essa transição. Acho que a diferença entre o Brasil e aqui é essa diferença de jogo, a transição mais rápida. Aqui é o tempo todo transição, e no Brasil a gente cadencia mais um pouco mais o jogo. E a segunda pergunta foi contra um adversário, você falou Suárez, né? Que foi. Talvez agora junto, com quem te impressionou que você jogou junto? Junto? Acho que o Veiga, muito inteligente, Rafael Veiga. Uma pifada, né? Inteligente demais. Ok, vamos focar um pouco no seu tempo aqui na MLS, né? Você tem a chegada do professor Armas, vocês têm uma temporada muito boa ano passado, volume ofensivo que a gente vê, né? Caracteriza um pouco o futebol que vocês tentam jogar e como é que tem sido esse ano, essa temporada com o Cris Armas e essa reviravolta, né? Eu lembro a frustração que você estava sentindo quando você chegou, porque a equipe vivia um momento difícil. Cara, então, acho que o Cris Armas chegou, nos ajudou bastante com o seu estilo de jogo, né? Com sua maneira de jogar. Acho que melhorou totalmente o nosso time. Foi encaixando as peças certas. E a gente fez uma boa temporada no passado. Fomos pro playoff. E esse ano a gente começou bem também. Agora deu uma caída. Acho que é normal o futebol também. Não dá sempre para ser o melhor o tempo todo, mas trabalhar para poder recuperar os pontos que a gente perdeu e poder continuar na boa temporada que a gente vinha fazendo. E segundamente, mais uma pergunta para mim, desculpe, Thiago, sobre o calendário, né, da Liga, né? Eu vou ser assim, bem honesto, eu acho que talvez há um desincentivo, talvez, para o jogador ficar ligado, né, em todo jogo, pelo fato de que há tanto ênfase nos playoffs, né, que é no fim do ano. Então, você sente, assim, às vezes, um pouco de falta de motivação, vamos dizer assim, eu sei que você é profissional, né, mas aquela falta de competitividade, talvez, por ser só mais um jogo da MLS versus um jogo talvez que valha pontos para não ter rebaixamento, né? E eu piro um pouco no estado da liga, né? De todas essas coisas que a gente ouve falar do futebol norte-americano. Bom, falando por mim, eu sempre quero ganhar, né? Acho que ninguém gosta de perder, acho que até amistoso a gente não gosta de perder, então... E aqui também o grupo é bastante assim, quando a gente perde também todo mundo fica puto, porque ninguém quer perder, tá sempre querendo ganhar, e é isso. Simples, né? Tem que sempre mandar. Fala, Thiagão. Não, minha última pergunta, eu queria perguntar uma questão. Tem muito preconceito ainda aqui no Brasil em relação à MLS. A gente viu agora o LFC vencendo a América do México e a galera meio que surpreendida. Pô, venceram a América do México, né, e tal. E eu queria saber de você, se quando você foi para a MLS, você tinha um receio. É normal que a galera que não acompanha muito, na época, acredito que você não acompanhava, acho que era uma liga mais fácil. E aí eu queria saber qual foi a sua ideia antes de ir e se quando você chegou você se surpreendeu, porque a gente está vendo muitos jovens chegando, jogadores mais técnicos. Você acha que o nível está melhorando na MLS? Sim, com certeza. Acho que muitas pessoas falam de fora, né? Porque não estão aqui dentro, não estão participando da liga. Tem essa percepção da liga ser fraca, mas eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui também é totalmente diferente do que pensam, do que a gente vê. A liga é sim bastante competitiva, os times são bastante competitivos, são bem parelhos, então eu acho que essa competitividade existe e com a chegada de grandes jogadores agora também na liga, só aumenta mais a visibilidade, a competitividade da liga e cada vez mais crescendo a liga. Então é isso. Legal. Então aqui, 15 minutos já de conversa, eu gostaria muito de agradecer primeiramente o Colorado Rapids, né, aí atrás o símbolo, uma das equipes originais, né, da Major League Soccer, e agradecer a você também, Rafa, por primeiramente, né, ter sempre uma atitude positiva, né, a gente sabe que não é fácil e você vem, desde que chegou,
melhorando e fazendo muito gol, né? O que é importante para qualquer centroavante da liga, né? Mais alguma coisa, Felipe? Eu sei que você que tocou para a gente fazer a entrevista, então vou dar a última pergunta para você antes de a gente sair, Filipão. Primeiro, como eu disse, muito obrigado por estar trocando essa ideia com a gente. Se vier para esse lado de Columbus, aqui em Cincinnati, para a gente trocar uma ideia, pô, a gente pode fazer alguma coisinha aí. Pode deixar. Mas quando rolar jogo, vai lá, cara. Eu queria perguntar, claro, a gente sabe que você tem contrato até 2027, não querendo te colocar em nada, mas sobre o seu futuro, de repente, depois do contrato acabando, tem alguma possibilidade, algum desejo de um dia, de repente, voltar para os 2 clubes que você jogou, ou de repente para outro time no Brasil? Como é que você vê essa situação? Sim, eu costumo dizer que eu estou feliz aqui, né? Tenho um contrato, acho que estou vivendo um bom momento também no clube, na minha carreira. Mas sim, tenho vontade de voltar para o Brasil. Acho que já deixei isso também, em aberto. Mas, igual eu falei, eu estou feliz aqui, tenho um contrato, estou vivendo um bom momento na minha carreira. E tenho vontade, sim, de voltar um dia para o Brasil, para o Botafogo. Não sei, talvez, mas tenho. Quer arriscar um palpitão aí de quem ganha esse mundialzão da FIFA? Aí é difícil arriscar, né? É melhor não entrar nessa não, viu? Sai fora, beleza. Bom, então só para fazer o plug aí, a gente fez uma entrada legal do Mundial aí com a apresentação das 3 equipes da MLS, tá lá no canal também. Você que assistiu a entrevista aqui com o Rafa, vale a pena conferir um grande trabalho do Felipe e do Thiago, né, e do Christian. Então valeu, muito obrigado mais uma vez, Rafael, boa sorte aí no resto da competição, né, cabeça erguida, que as coisas acontecem, né, e faz parte, e nos vemos em breve aqui. Um bom resto de temporada para você. Eu que agradeço pela resenha aí, que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. Bom te ver, viu, irmão? Tamo junto. Obrigado. Valeu, até a próxima para todos aí. Obrigado.